A OpenAI é a criadora da ferramenta de inteligência artificial mais usada e mais famosa do mundo, o ChatGPT. Ela já vale mais de 157 bilhões de dólares. E só na última rodada de investimentos conseguiu levantar mais de 6,6 bilhões de dólares para financiar os seus projetos. Mas o que você não sabe é o quão controversa e conturbada foi a história dessa empresa tão nova e que, na verdade, ela nem deveria dar lucro nunca. Ela foi criada para não gerar lucro, mas recentemente resolveu mudar esse foco com uma manobra bem curiosa, para não dizer outra coisa. Inclusive gerou uma super polêmica que o CEO foi expulso do cargo por 5 dias, depois voltou do cargo e expulsou ele então o conselho da empresa inteira. Uma doideira que você vai entender o motivo e por que isso importa nesse vídeo. Ainda assim, ela continua crescendo e tem a gigante Microsoft atualmente como sua principal investidora, o que dá muito alcance para a OpenAI e muito poder para a Microsoft. Vamos lá! Em 2015, a OpenAI foi criada não como uma empresa, mas como uma organização de pesquisa sem fins lucrativos, com o objetivo de atingir a famosa AGI, sigla AGI, ou seja, Artificial General Intelligence, de forma segura e benéfica para a humanidade. Explicando isso de uma forma mais simples, normalmente uma inteligência artificial ela é muito boa em fazer uma coisa específica. As IAs são criadas sempre com um objetivo em mente e são normalmente treinadas de forma muito forte para esse objetivo, sendo muito boas em uma tarefa, como por exemplo, tradução de textos, mas sendo completamente inútil em outras. Se você pegar uma inteligência artificial de tradução de texto e tentar usar ela para te dizer como programar um site, ela não vai saber o que fazer. Acontece que uma AGI seria meio que uma superinteligência, uma inteligência artificial autônoma, ou seja, que consegue fazer coisas por conta própria e consegue ser boa não só em uma atividade, mas essencialmente ser boa em diversas atividades, assim como os seres humanos são, sendo essencialmente melhor do que os seres humanos na maioria das coisas. Esse é o objetivo. Tendo visto já o filme do Eu, Robô e várias outras histórias do tipo, você pode imaginar como uma superinteligência dessa poderia ir pro lado errado, e por isso a OpenAI foi criada, para chegar nessa AGI, afinal, em teoria, alguém, em algum momento, vai chegar nela, mas garantido que isso vai acontecer de uma forma segura, construindo várias camadas de segurança na inteligência artificial, de forma a ela não se tornar perigosa para os seres humanos em nenhum momento. Essa aqui foi a galera fundadora, e se você reparar, tem algumas pessoas bem famosas nessa lista que você está vendo aqui na tela. O Sam Altman, atual CEO da OpenAI, o Elon Musk da Tesla e da SpaceX, e todas essas outras pessoas que você talvez não conheça, eram as pessoas mais sinistras do mundo da inteligência artificial na época. O que aconteceu é que o desenvolvimento das pesquisas da OpenAI, juntando mentes tão brilhantes, foi conseguindo atrair mais e mais talentos, inclusive de pessoas que já estavam trabalhando com inteligência artificial dentro de outras empresas, como o Google, mas que estavam dispostos a ganhar menos para fazer parte desse projeto que era a OpenAI e o desenvolvimento seguro de uma AGI. É importante dizer que o conselho da empresa na época, formado por vários dos fundadores, tinha um objetivo claro, de garantir que a missão da empresa seria cumprida, ou seja, que eles não iriam só desenvolver a inteligência artificial para chegar em uma AGI, mas que eles conseguiriam fazer isso de uma forma segura e benéfica para a humanidade, segundo palavras da própria OpenAI. Só que aí que começa a ficar um pouco mais interessante essa história. Em 2018, o Elon Musk saiu do board da empresa, afirmando que ele ia acabar tendo um conflito de interesses, porque na Tesla ele estava desenvolvendo a inteligência artificial própria dele de carros autônomos. Em 2019, a coisa mudou ainda mais. A OpenAI estava numa situação um pouquinho difícil. Os investidores iniciais, que tinham prometido mais de $1 bilhão de investimento, não cumpriram 100% com essa promessa. Apesar de alguns deles terem sim feito seus investimentos, vários prometeram investir na organização, mas não cumpriram ao longo do tempo. Além disso, o mercado de inteligência artificial estava começando a crescer muito, com startups recebendo milhões e milhões de investimentos, e o interesse do mercado cada vez mais forte começou a tornar difícil para a OpenAI atrair e remunerar bem os talentos que ela trazia, sendo uma organização non-profit, sem fins lucrativos e sem ter a verba que uma startup conseguia ter por prometer lucros exorbitantes para os investidores. Mas, pelo regulamento da OpenAI, ela não poderia ter fins lucrativos. Então, eles fizeram uma manobra bem curiosa. Criaram uma empresa chamada de OpenAI Global, que essa sim poderia gerar lucro, que seria controlada pela OpenAI, que é sem fins lucrativos, abrindo duas possibilidades. Funcionários e investidores poderiam ter participação societária na OpenAI Global, portanto eles poderiam ter benefícios financeiros que iam atrair, trazer e reter esses talentos, e também a OpenAI Global poderia levantar dinheiro para financiar as operações da OpenAI, fazendo um acordo de $1 bilhão com a Microsoft em investimentos dentro da empresa. Claro que esse movimento foi super criticado pelos possíveis conflitos de interesse
interesse que ele poderia gerar. Mas, teoricamente, a OpenAI ia ser o que a gente chama de capped profit, ou seja, ela não poderia ter lucros indefinidos. Ela poderia lucrar até 100 vezes o valor do investimento inicial na empresa, com o objetivo de usar esse lucro para conseguir financiar ao longo do processo todos os investimentos necessários para alcançar a AGI com os produtos que ela criaria ao longo do caminho, como o ChatGPT, o DALL-E e assim vai. Ou seja, cobrando pelo ChatGPT, a OpenAI poderia ganhar dinheiro, poderia lucrar com isso, para poder então reter esse lucro e usar mais investimentos da empresa para alcançar a AGI. Em 2020, a OpenAI liberou a API do GPT-3, o primeiro modelo que realmente começou a chamar muita atenção e que futuramente seria o modelo por trás da primeira versão do ChatGPT. Basicamente, a API permitia que os outros programadores usassem a capacidade de entendimento que a gente conhece do ChatGPT em uma troca de textos, ainda sem arquivos, sem imagens e afins. Em 2021, foi lançado o DALL-E, a solução da OpenAI que usava o GPT-3 para gerar imagens a partir de textos. Em 2022, eles lançaram o famoso ChatGPT, que foi um dos maiores cases de sucesso de adoção na internet, atingindo 1 milhão de usuários em poucos dias e mais de 100 milhões de usuários em 2 meses, coisa que o Instagram levou mais de 2 anos e meio para atingir e o TikTok demorou mais de 9 meses. Bom, no meio desse hype todo, a OpenAI buscou um outro investimento com a Microsoft. E em janeiro de 2023, ela se comprometeu a investir mais de 10 bilhões de dólares na OpenAI, sendo parte disso usando os serviços de cloud computing da Microsoft, o Azure, para a criação de treinamentos da inteligência artificial. Com isso, a Microsoft se tornou dona de 49% da OpenAI global, a empresa com fins lucrativos, e começou um movimento grande de integração das soluções da OpenAI com os serviços da Microsoft, como no Bing, no Office e no próprio Windows. A partir daí, o mundo do desenvolvimento de inteligência artificial pareceu muito mais acelerado, com uma novidade atrás da outra a cada mês praticamente, tanto do lado da OpenAI quanto de outras empresas. Inclusive, vários funcionários e até membros do conselho da OpenAI foram saindo dela para investirem ou trabalharem em outros projetos de inteligência artificial. E durante esse tempo todo, as tensões internas na OpenAI foram só crescendo, entre os funcionários que consideravam que ela estava deixando de lado a missão original e começando a focar muito em lucros, até que no final de 2023 o conselho resolveu tirar o Sam Altman, um dos fundadores, atual CEO e principal figura da empresa da OpenAI. Só que, 5 dias depois, com a pressão dos investidores, o jogo virou. O Sam Altman voltou para a empresa e foi a vez dele tirar os membros do conselho e substituir por novos membros mais alinhados com o próprio Sam. Uma completa dança de cadeiras na liderança da empresa. Pouco tempo depois, o Elon Musk abriu um processo contra o Sam Altman e a OpenAI, acusando eles de estarem dando prioridade a lucros em detrimento da segurança de uma AGI, que era o objetivo original da OpenAI. Pouco tempo depois, outros 2 fundadores, como o Ilya e a Jen, e uma série de funcionários saíram da empresa, por conta dessas tensões e desalinhamentos entre lucros e seguranças de desenvolvimento das IAs. É bom ressaltar que é meio difícil saber as reais intenções de todo mundo nessa história, olhando de fora, porque a OpenAI segue afirmando que a sua missão continua intacta. Os seus críticos discordam disso, mas ao mesmo tempo, muitos desses críticos têm suas próprias empresas ou iniciativas de inteligência artificial. Até onde é uma crítica válida ou até onde é só um interesse próprio mesmo? O fato é, a OpenAI continuou crescendo, fez parceria com uma série de empresas, entre elas o Reddit e a Apple, trazendo seus produtos para cada vez mais usuários e aumentando muito o seu alcance. Em 2024 ainda, a OpenAI foi avaliada em mais de 157 bilhões de dólares, em uma rodada de investimentos em que ela levantou 6,6 bilhões de dólares e certamente é hoje a maior empresa 100% focada na criação de inteligência artificial do mundo. Google, Meta e todas as outras gigantes também do mundo da tecnologia têm também suas próprias iniciativas. Quem vai ganhar essa corrida? Só o tempo vai dizer. Se quiser aprender mais sobre a história das empresas, dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu conto a história também bem conturbada da Apple.